O que estamos fazendo nesse mundo e para onde iremos após sair dele? Hoje o tema é vida, morte e reencarnação, segundo a perspectiva platônica e o pensamento helênico. Será que os ventos dissolvem as almas quando elas saem de seus corpos no momento da morte, ou elas são conduzidas para outras regiões no universo? Pessoal, antes da gente começar o nosso vídeo, eu queria anunciar para vocês que eu estou dando 50% de desconto em qualquer curso meu, seja de alquimia ou de astrologia. Esse desconto ele vai até o final de dezembro desse ano, de 2024. Então, se você já quis fazer esses cursos, o momento é agora. Basta entrar no site portalespiritualidade.com. Lembrando, o curso de alquimia tem 17 horas de duração de material de vídeo e lá você aprende a filosofia paracelsiana junto com a prática espagírica. E o curso de astrologia você aprende a teoria e a prática da astrologia tropical para ficar apta à leitura de um mapa natal, certo? Então entre em contato e pegue o seu desconto. Então, pessoal, vamos falar sobre o tema do vídeo, vida, morte e reencarnação. Temos que voltar para um momento especial na história da filosofia, que é a morte de Sócrates. Quando Sócrates ele morre, ele vai ali demarcar um luto existencial e, de certo modo, paternal em muitos dos seus seguidores, que o tinham como essa figura de mestre, de pai, né? Ele deixa todos órfãos, inclusive, como se é dito. Sócrates ele vai morrer envenenado. Mas antes de beber o veneno, ele vai estar demonstrando um comportamento muito estranho, muito esquisito. Ele vai estar estranhamente feliz. E isso vai fazer com que os colegas ali presentes vão lhe questionar. Sócrates, como é que você pode estar feliz, sendo que você vai morrer? E ali nós temos o início de um belo discurso filosófico sobre a imortalidade da alma. Esse discurso ele fica conhecido no diálogo Fédon, de Platão, que é um diálogo importante e que se destaca no período médio platônico. Fédon era uma das pessoas que estava presente ali na despedida de Sócrates, assim como Apolodoro, Hermógenes, Critóbulo e o seu pai. Tinham também dois estrangeiros que aqui vale a gente ressaltar, Cíbias de Tebas e Cebes, que vão ficar contradizendo Sócrates, porque eles não acreditam de que a alma é imortal. Mas Sócrates dizia como filósofo. Como filósofo, ele sabia de que a alma era imortal. Então veja, existe uma relevância aqui nesse nome filósofo, né? Porque as almas dos filósofos são almas que preservaram as asas. Essa ideia das asas é uma alusão que Platão ele traz associada ao conhecimento obtido das anterioridades. Então, como filósofo, ele não tinha perdido a conexão com as coisas anteriores ao mundo físico. Então ele capturava as verdades porque ele preservava as suas asas. E as almas comuns, elas perdem essas asas, elas passam a vida tentando reconstruir essas asas, que é a busca pela recordação, é a doutrina da reminiscência, que não são todas as almas que adquirem esse dom da reminiscência tão facilmente, como se é dito em algumas versões do diálogo Fedro de Platão. Então, vejamos bem, Sócrates diz de que a alma é imortal. Como é que ele valida esse argumento? Ele fala de que a alma é imortal devido à teoria dos contrários, que é uma teoria que vai explicar qualquer coisa a partir dos seus opostos, né? Então, se algo cresce é porque já foi pequeno, se algo se esquenta é porque já foi frio, se algo se esclarece é porque estava na obscuridade. Sócrates usa desse argumento para fazer a diferença entre vida e morte. Se algo está morto, é porque já foi vivo. Mas a gente também pode inverter a situação, né? Se algo se esfria é porque já era quente, se algo fica pequeno é porque era grande, se algo se obscurece é porque era claro. E se algo vive é porque já estava morto. Então ele chega à conclusão de que a alma já existia no Hades, que era o lugar onde as almas existiam antes da vida física. Elas já existiam lá antes dela terem os corpos físicos, né? Delas serem, digamos, semeadas demiurgicamente no mundo geracional. Então, quando Sócrates ele fala sobre isso, ele chega depois a uma conclusão matemática, porque ele associa a teoria dos contrários com a ideia pitagórica dos números. E temos que lembrar sempre de que para Platão, Sócrates, quando a gente fala dos números, nós não estamos falando apenas no sentido algébrico, estamos falando dos números como sentido substancial, certo? Como uma coisa maior. A gente falou isso no vídeo lá do Eliphas Levi, dê uma olhada. Beleza, então pessoal, a gente vai dar continuidade com o pensamento socrático e iremos entender também o pensamento do helenismo, tá? Como é que os helenos, esse
esse povo que fez parte de um período da Grécia, né? Eles enxergam essa ideia da alma e do corpo. Alma e corpo, as duas instâncias do homem, ou seja, todos nós temos alma e corpo. O corpo ele é visível, a alma invisível. O corpo é visível por quê? Porque ele está no reino geracional e ele é fabricado a partir dos 4 constituintes básicos da matéria, ou seja, os 4 elementos. Esses elementos que a alma apanha de empréstimo no início da sua trajetória para depois devolver de novo para o mundo. Então é como se o mundo ele emprestasse para a alma, olha, pega esses elementos, faz um corpo, faz uma vida, depois me devolve. A alquimia, ela usa desse processo da vida para a fabricação da obra, então é bem interessante o pensamento paracelsista nesse movimento. E a alma é como uma chama, certo? Que vai arder ali no lar do corpo, na lareira do corpo. Então o corpo é como uma lareira, e lareira tem a ver com lar. O corpo abriga a alma temporariamente. Por que lareira tem a ver com lar? Porque os antigos eles oravam em casa, eles tinham seus templos em casa, então as lareiras ficavam acesas dentro das suas casas. Os camponeses, os guerreiros, né? Os soldados chegavam em suas casas e cultuavam seus deuses, faziam seus sacrifícios, não iam para templos lá fora. Tá? Então lar e lareira tem tudo a ver, porque eram justamente nessas orações que eles deixavam o fogo sempre aceso. Os romanos, por exemplo, eles cultuavam ali os deuses familiares, os manes, né? Quem eram os manes? Eram os espíritos dos familiares que lá viviam. Às vezes um tio seu que morreu, a sua avó, né? O seu avô, e aí eles cultuavam esses espíritos lá, porque protegiam a residência, protegiam a família. Esse era o pensamento. E aí a gente vai ter a deusa Hestia, que é a deusa do lar, também sendo a deusa da lareira, a deusa do fogo, né? Que foi a que eu botei na miniatura desse vídeo, inclusive. Ela é a irmã mais velha de Zeus. E Zeus até, inclusive, ordena de que ela seja chamada no início de qualquer convocação aos deuses. Então você primeiro tem que chamar Hestia para depois chamar qualquer deus. Ela é a primeira e a última a ser pronunciada nas orações. E os gregos eles faziam grandes lareiras em formatos circulares e colocavam nos seus pátios para fazer seus banquetes, seus jantares e seus sacrifícios também. Então veja, a alma ela tem a ver com fogo, ela tem a ver com essa ideia do calor. Então tudo que a alma toca, ela gera vida, certo? E a vida faz o sangue correr, e o sangue corre e aquece o corpo. Quando a alma sai do corpo, o corpo se cadaveriza, o sangue se acidifica, porque fica parado, se azula, né? O corpo ele fica petrificado, porque o calor foi para um outro lado e levou o sagrado junto. Por isso que o inferno grego ele é gelado, porque não tem nada vivo nem sagrado lá. Então veja, isso é diferente do imaginário cristão, que coloca o inferno como algo quente. A gente entende aqui essa filosofia de que a alma participa daquilo que é vida. E foi essa conclusão que Sócrates chega para dizer de que a alma é imortal. Se a alma está participando da ideia da vida, a ideia da vida, ela se opõe à ideia da morte. Por quê? Porque como universais, certo? Ou seja, como entidades que transcendem as coisas terrestres, elas não se misturam. As coisas terrestres, elas se misturam, tá? Nós podemos fazer coisas artificiais. Eu posso pegar, por exemplo, um peixe e uma mulher e transformar na imagem da sereia. Mas quando você olha a imagem da sereia, você identifica o peixe e a mulher, né? Você consegue perceber. Por quê? Porque eu já conheço a igualdade para observar o que é diferente. Então aquilo que eu vejo que é diferente, eu consigo fazer comparação para achar a igualdade, que já está em mim. Por isso que conhecimento é relembrar. Essa é a doutrina da reminiscência. Eu já tenho a igualdade, certo? Na minha memória. A alma já capturou a igualdade nela. E aí quando ela vem no mundo cheio de diferença e de multiplicidade, ela identifica o real do falso. E assim ela consegue perceber os seus caminhos da vida, tá? Então, basicamente, a gente entende de que a alma ela participa da ideia da vida. Podemos dizer de que ela é detentora da ideia da vida. E a vida aqui, como o que Sócrates fala, conceito abstrato. E os conceitos abstratos não se misturam. Todos nós também, além da alma, somos detentores. Então eu posso estar ali capturando várias regências, você também, certo? Eu vou dar um exemplo aqui no quadro só para ficar mais claro. Digamos que tenhamos aqui um homem alto, tá? Um indivíduo alto. Então veja, olha só, um homem bastante alto, ele é detentor da grandeza no nível de sua altura física. Então ele tem uma grande altura. Mas digamos que esse homem que tem uma grande altura, ele tem ideias pequenas.
Então veja, ele tem uma grande altura, mas ele tem ideias pequenas. E aí eu lhe pergunto, as ideias pequenas desse homem influenciam na sua grande altura? Não. Por quê? Porque tudo é uma questão de linguagem. É por meio do belo que as coisas belas são belas. É por meio do grande que as coisas grandes são grandes. É por meio da pequenez que as coisas menores são menores. É isso que Sócrates ele fala. E o que é que significa isso? Significa de que tudo é uma questão de linguagem. Quando eu tenho medo, eu alimento medo. Quando eu tenho coragem, eu alimento coragem. Se eu estou triste, mas desejo a felicidade não me enxerga, porque não é a sua linguagem a tristeza. Então veja, meus amigos, tudo na nossa vida é de acordo com aquilo que nós realizamos em nós, aquilo que nós plantamos. E por que a gente fala que aquilo que a gente planta em nós é o nosso verdadeiro tesouro? Vamos explicar agora. Então veja, o Sócrates, no final do diálogo, ele vai falar sobre um lugar muito especial, que para quem curte mitologia já sabe o que é. Ele vai falar do Hades. E o que é o Hades? O Hades é um deus e é um lugar também, é o submundo. Então é o deus do submundo, irmão de Zeus, e é também um lugar que vai abrigar as almas que vão sair dos seus corpos após a morte. Então veja, muita gente fala, o Hades é um lugar terrível, horrível. Mas na verdade, o mecanismo do Hades é o quê? Ele abre a sua verdade interior. Então se você teve uma vida de lamentação, você vai para um lugar no Hades de lamentação. Se você teve uma vida de alegria, você vai para o Hades, para um lugar de alegria, certo? Quem é que me leva para esse lugar? É o meu daimon pessoal, segundo Sócrates. Então todos nós temos um daimon pessoal. Quem foi que deu esse daimon para a gente? O Demiurgo. O Demiurgo ele entrega a cada alma o seu próprio daimon, que vai lhe ajudar. Daimon aqui nada tem a ver com demônio, certo? Daimon tem a ver com a entidade divina. É basicamente um espírito, certo? Divino, que vai lhe ajudar a avançar na vida, dialeticamente, principalmente. Sócrates, ele desde pequeno, que escuta essa voz do seu próprio daimon. Então tem muitos discursos, diálogos, que ele para, assim, as pessoas estão falando, ele para, ele se isola, ele vai para um lugar para ele escutar o seu daimon. Certo? Então daimon ele não tem a ver necessariamente com algo ruim, ele tem a ver para os gregos aqui nesse período como algo muito bom, certo? Mas foi uma palavra que passou por modificações. E muita gente hoje, quando faz tradução de livros, ao invés de preservar o daimon, eles colocam demônio. Então a gente pode estar lendo algum livro de ocultismo, por exemplo, e ver a palavra demônio. Mas se você pega na tradução, vai estar escrito daimon. Então algumas coisas precisam ser revistas nesse sentido também. Então veja bem, o Hades, ele abre a nossa verdade, certo? Se a gente fosse pegar o inferno grego no sentido mais assim, como a gente conhece do cristão, aí seria mais o Tártaro, tá? Mas o Hades, ele representa justamente esse lugar que você vai após a sua vida. Hades, para os romanos, é Plutão, que tem a ver com riqueza. Por isso que hoje em dia você já deve ter visto alguém falar assim, a sua riqueza está dentro de você. Por quê? Porque depois da vida, a sua alma ela vai usufruir da riqueza que você plantou em vida. Então, a soteriologia grega, ou seja, o jeito que os gregos tinham de, na filosofia platônica, se salvarem, vamos colocar assim, é a fabricação das asas, é a guiança dos cavalos, como a gente falou no vídeo da alma do mundo, certo? E isso corresponde ao movimento da alma do mundo, porque todos nós somos feitos do mesmo tecido da alma do mundo, se a gente fosse observar. É essa alma do mundo que depois Plotino ele vai trabalhar, né? Então a gente entende esse processo. Agora, como os helenos eles enxergam esse movimento de purificação? Aqui o negócio ele fica bem bonito, tá? Ele fica bem legal. No helenismo, a gente tem a seguinte ideia. Nós temos aqui o nosso mundo, né? A alma encarna em algum lugar desse mundo, mas quando ela faz isso, ela vai acumular uma coisa que a gente chama de miasma. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra. O pessoal fala muito, miasma. O que é o miasma? O miasma, pessoal, é uma doença, mas não é uma doença física, é uma doença espiritual. A gente pode falar de doenças físicas só para, assim, criar uma noção do que seria, mas no fundo, miasmas são coisas espirituais. Existem miasmas menores e maiores, né? Mas eu não vou entrar muito aqui. Falam de que certos fluidos do corpo são fluidos miasmáticos, coisas assim, né? Isso a gente estuda também no curso de alquimia, os jeitos que a gente tem para se purificar.
a gente fala do escarro, do suor, né, dos vômitos, da lágrima, e, enfim, da urina, e tudo isso são liberações que o corpo ele vai engendrando, né? Então, veja, a alma encarna e acumula miasma. Esses miasmas lhe pesam, certo? Lhe enchem de pendências, tá? Então, elas buscam, as almas nobres, elas estão buscando, de algum modo, a purificação a partir do contato com aquilo que é divino, tá? Mas para elas entrarem em contato com aquilo que é divino, ou seja, os deuses, que estão em estágios mais puros, elas precisam também igualmente se purificarem. E aí nós temos a palavra, que também é bastante conhecida, catarses. Então, nós temos os rituais das catarses, que deu origem à palavra lexal catarse na psicologia, que é usada como para falar de tensões reprimidas, né? A expulsão dessas tensões. São as catarses psíquicas. Então a gente tem a catarses como ritual, banhos específicos de certas ervas, né, para você conseguir entrar em contato com os deuses. Aqui a gente tem muitos sacrifícios também, jejum, várias coisas. O Sócrates ele vai falar, ali no final do diálogo, de que o nosso mundo ele é um mundo denso, certo? É um mundo que expele muitos vapores, semelhante a um metal em fundição, né, que vai expelir vapores nocivos. Você, por exemplo, não vai transformar o chumbo em líquido e vai ficar com a cara ali, né? Então ele fala dos vapores, que depois outras filosofias vão dizer que vão ser o alimento de certos demônios, né, também. E é como se nós fôssemos peixes embaixo de um grande oceano. Sócrates trabalha muito essa imagem do oceano, como se estivéssemos aqui nesse oceano. E aí, se a gente nada até a superfície, é onde existem as cidades, digamos assim, celestiais, os reinos maiores, divinos, né? Mas para nós é difícil alcançar lá. Então veja, o Heleno ele sabia disso. E ele, entendendo de que tinha miasmas acumulados, certo? Em seu corpo espiritual, vamos falar assim, eles faziam os rituais catársicos, né? A catarses, para obterem a caris. E o que é a caris? A caris é a graça, é o estado de graça, certo? E dá para a gente fazer catarses pessoais e catarses coletivas também. Então daria para purificar todo um povo. E quando isso acontece, a paz dos deuses está instalada ali naqueles povos, né? Iriniteon, a paz dos deuses. Então nas cidades a gente sempre via estátuas espalhadas dos deuses porque era a concentração do aspecto divino naquele suntema, naquela assinatura. E aí a gente tem todo um processo ritualístico para a ascensão da alma. Esse é o movimento que a gente vê no estudo do helenismo, tá? Os gregos, egípcios e babilônicos, eles fizeram vários processos práticos de uma metafísica que buscava expor o mesmo valor perdido, que depois a gente vai meio que assim entrar em conflito com isso, que é a seguinte frase: o sagrado habita na natureza, certo? E mais pra frente eu quero gravar um vídeo para falar melhor sobre isso. Pessoal, então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Valeu!